Saudações investidor, tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário HGRU11, que é um fundo imobiliário que na minha opinião é muito interessante porque ele vem conseguindo com o tempo aumentar muito os rendimentos que ele paga mensalmente ao investidor. Então basicamente nesse vídeo aqui a gente vai tratar sobre dois temas principais. O primeiro tema é sobre como que ele vem conseguindo aumentar os seus rendimentos e o segundo obviamente é se ele ainda pode aumentar ainda mais no futuro próximo. Então a gente vai discutir sobre esses dois temas aqui no vídeo de hoje, tá bom? Mas antes de tudo, vamos só falar brevemente quem é o HGRU, só para sintonizar aí um pouco melhor sobre o que ele é, onde que ele investe. Mas basicamente, esse fundo imobiliário, ele é um fundo de renda urbana, ou seja, ele investe em imóveis de rua, tipo uma loja da Pernambucanas, um supermercado. Ele fez o seu IPO lá no mês 7 do ano de 2018. Ele é gerido pela CSHG, que é muito conhecida por ser uma das melhores gestoras de fundos imobiliários que a gente tem hoje. Ele tem um total de patrimônio líquido de 2,2 bilhão de reais e atualmente ele vem sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Então, conforme a gente pode ver aqui, o seu valor patrimonial, ou seja, o laudo lá que diz a somatória dos imóveis, quando você pega esse valor, divide pelo número de cotas, você chega que ele deveria valer R$ 122 reais, e atualmente ele vem sendo cotado por R$ 115 reais. Vale aqui só destacar que muito recentemente foi refeito o laudo e com isso o seu valor patrimonial aumentou um pouquinho. Antes era por volta de 115, 114, se eu não me engano, agora foi para 122. E esse aumento foi porque, na verdade, bons imóveis, no longo prazo, tendem a acompanhar a inflação. Então a inflação sobe, o valor do imóvel, depois de um tempinho, acaba subindo também, sendo corrigido pela inflação. E, na verdade, então, a gente chega em um P sobre VP de 0,94. E, na verdade, aqui a gente consegue ver a cotação desse fundo imobiliário nos últimos 5 anos. Um outro ponto que também chama muita atenção nesse fundo imobiliário é que, historicamente, ele performa acima do IFIX. Ou seja, o IFIX nos últimos anos aqui, desde 2018, ele teve uma rentabilidade de 20%, enquanto o HGRU teve uma rentabilidade de mais de 80%, conforme a gente consegue ver aqui no gráfico. Então, por ele ser um fundo muito interessante, ele consegue ter um rendimento muito maior do que a média. E isso é uma coisa que a gente consegue ver muito bem aqui no gráfico, porque a linha que representa a rentabilidade do HGRU acaba subindo muito em relação à linha que representa a rentabilidade do IFIX, né? Então, quando a gente olha aqui a composição do patrimônio líquido desse fundo, que é basicamente falando onde é que o dinheiro dele está investido, majoritariamente ele está investindo esse dinheiro em imóveis. Ele também tem uma parcela de um outro fundo imobiliário, alguns fundos imobiliários, alguns CRIs, mas pouquinha coisa, um pouquinho de renda fixa também. E aqui a gente consegue ver que ele tem algumas aquisições, que ele comprou alguns imóveis, mas ainda não pagou ainda. Alguns desses imóveis ele parcelou esse pagamento e alguns ele fez um CRI, ele fez uma alavancagem. Quando a gente analisa essa alavancagem, a gente vê que é uma alavancagem super tranquila, é uma alavancagem aqui de menos de 100 milhões de reais, lembrando que o patrimônio total do fundo é 2,2 bilhões, então realmente é uma alavancagem muito pequena considerando o total de ativos que esse fundo imobiliário tem, então não é algo que o investidor acaba se preocupando. Acho só interessante aqui destacar que a taxa dessa alavancagem é de IPCA mais 6,5% ao ano e aí tem um prazo de 10 anos para essa alavancagem ser quitada. Quando a gente olha os imóveis que ele tem, a gente percebe que ele tem um bom tanto de imóveis educacionais, um pouco de imóveis do setor de vestuário, que é muito ligado às lojas da Pernambucanas que ele comprou, e também o varejo alimentício, vários imóveis de supermercados que ele tem. E a gente vê que a maior parte desses contratos são simplesmente atípicos, que dão uma multa muito alta caso o inquilino queira sair antes do fim do contrato. Quando a gente olha aqui a média ponderada desses contratos, a gente vê que a maioria deles, com raríssimas exceções, vai vencer só lá depois de 2026. Se a gente fizer uma média ponderada desses contratos, a gente vê que eles vencem numa média de 12,2 anos. E basicamente aqui a gente tem as revisionais e também, conforme a gente pode ver aqui, o rendimento que esse fundo imobiliário paga por cota mensalmente vem subindo muito ao longo dos últimos 2 anos. Então aqui, lá no mês 3 de 2021, há 2 anos atrás, ele pagava 68 centavos por cota. Aí passou um tempo ele começou a pagar 72, depois passou mais um tempo ele passou a pagar 76, mais recentemente, em 2022, ele começou a pagar a 82 centavos por cota. E depois disso ele passou a pagar os 85, que deve ser agora o novo patamar de distribuição. Então daqui para frente, muito provavelmente, o HGRU11 passe a pagar 85 centavos mensalmente.
E tá bom, ele subiu muito seus rendimentos nos últimos 2 anos, mas será que ele consegue subir ainda mais, ainda no ano de 2023? Poxa, ele já subiu dos 82 para 85, será que dá para subir mais ainda? Poxa, e muito provavelmente dá sim, porque aqui a gente, opa, pulei o slide, voltei, opa, aqui a gente consegue ver o mês de reajuste dos contratos. Então todos esses contratos que ele tem são reajustados, ou pelo IPCA, ou pelo IGPM, uma vez por ano, num mês já determinado. Então, como a gente pode ver aqui, muitos imóveis que ele tem acabam que o reajuste vai ser no mês de setembro. Então, muito provavelmente, 1 ou 2 meses depois, ele já consiga aumentar de novo os seus rendimentos, isso por conta de estar recebendo, então, mais valor dos aluguéis. Esses aluguéis são corrigidos pela inflação, logo ele recebe mais valor e tem aí mais dinheiro para distribuir por cota. Então, muito provavelmente, ele ainda assim aumente os resultados ainda no ano de 2023. E além disso, se a gente voltar aqui para trás um pouquinho e olhar os rendimentos, poxa, tem mês que ele paga R$2, tem mês que ele paga R$1,20, que são valores muito acima da base normal que ele deveria pagar. E por que ele paga esses valores? Se você reparar, são sempre no mês de número 6 e no mês de número 12. Isso são por conta devido à venda de alguns imóveis que ele consegue fazer. Então ele comprou vários imóveis da Pernambucanas, conseguiu pagar barato nessa compra, comprou vários de uma vez e está vendendo um a um e conseguindo extrair um valor adicional disso. Então a gente consegue ver aqui a TIR, que seria basicamente a taxa interna de retorno, a maioria deles, não, aliás, todos eles são acima de 20%, o que mostra que na verdade o HGRU está fazendo um bom trabalho em vender esses imóveis um a um, porque ele está vendendo num preço muito acima do preço que ele pagou pela aquisição desses imóveis. E além disso, ele também ficou com o aluguel desses imóveis em todo esse período entre a compra e a venda deles. E gente, esse vídeo vai terminando por aqui, e eu espero ver você no próximo vídeo aqui do canal.